Vocês estão enxergando a minha tela? Sim, Então tá, turma, eu vou começar. Então, na aula passada ficou combinado que eu ia resolver alguns exercícios que surgiram dúvida com relação à posição da reta com a circunferência. Então, só para voltar lá no desenho, para a gente relembrar, há três posições diferentes que a reta pode assumir com relação à circunferência. Ela pode ser totalmente externa, não ter nenhum ponto em comum com a circunferência. Ela pode ser secante. O que é secante? Ela ter dois pontos em comum com a circunferência. Nós falamos que esses pontos são os pontos de intersecção, tá? E ela ser tangente, ela tem um único ponto que ela tem em comum com a circunferência. Nós chamamos esse ponto de tangência. Então, lá na página 79, foi combinado de resolver elas, vocês iriam fazer no caderno. Página 79. Tirei foto aqui do exercício 48, já resolvi a letra A e a letra B. E aí surgiu dúvida na questão D, e é ela que eu vou fazer agora. Depois tem o exercício 49, ele tem A, B e C. Surgiu dúvida na A e na C, e eu resolvi os dois, tá? Depois a gente continua com as resoluções de exercícios sobre relação entre circunferências. Aqui já resolvi, ó, o B. Tá? A letra D. Então, o que que eu tenho na letra D? Ó, acompanha a setinha. Eu tenho a reta R. A reta R, ela é definida por essa equação, 2x menos 1y menos 1 igual a zero. E eu quero saber a posição dessa reta com relação a essa circunferência. X menos 3 ao quadrado, mais y mais 1 ao quadrado, igual a 16. Já olhando, nós percebemos que essa equação é a equação reduzida da circunferência. Então, ela tem centro 3 no menos 1 e raio 4, tá? Então, tem que lembrar o formato da equação reduzida da circunferência. X menos x do centro ao quadrado mais y menos y do centro ao quadrado, isso é igual o raio ao quadrado, tá? Então, por isso que o centro a coordenada do y vai valer menos 1, porque aqui teve um jogo de sinal. E lembrando que esse 16, ele não é o raio, isso daqui já é o resultado do raio ao quadrado. O raio é 4, tá? Bom, então nós tínhamos dois métodos, né? Substituição ou utilizar a fórmula. Como eu já sei os valores dos centros, do centro, no caso, e do raio, o que que eu vou utilizar? Eu vou utilizar a fórmula. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou calcular a distância do centro até a reta, tá? Então, acompanha a setinha. Lembrando que é o módulo de A vezes x do centro, mais B vezes o y do centro, mais o C, o termo independente, dividido pela raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Lembrando que esse A, esse B, esse C, eu não olho para a circunferência, eu olho para a minha reta. O A, ele é o coeficiente que multiplica o x, o B é o coeficiente que multiplica o y, e o C é o termo independente, que não depende nem do y e nem do x. Então, tá marcado aqui, ó, na nossa esquerda. O A vale 2, o B vale menos 1, e o C vale menos 1. Aqui eu marquei também, ó, as coordenadas do centro. O x do centro vale 3, o y menos 1 e o raio ele vale 4. Então, aqui estão as informações. Eu vou pegar essas informações e eu vou colocar na minha fórmula, aqui na minha direita. Então, vai ficar A vezes X, então vai ficar o A vale 2, o X vale 3, 2 vezes o 3, mais o B, que é menos 1, vezes o Y, que também é menos 1, ó, tudo entre parênteses, mais o C, que é o termo independente. Então, vai ficar tudo isso dividido pela raiz quadrada do A ao quadrado mais o B ao quadrado. Então, vai ficar 2 vezes o 3, 6, menos 1 vezes menos 1,
um positivo, e mais ou menos aqui, ó, joguinho de sinal, vai dar negativo. Então, você tem um, você deve um, zerou. E esse sobrou 6. E agora a gente resolve aqui embaixo, ó. 2 ao quadrado é 4, mais menos 1 ao quadrado vai dar 1. Então, 4 mais 1 vai dar 5. Então, ficou módulo de 6 dividido por raiz de 5. Lembrando que módulo de 6, como nós estamos trabalhando com distância, obrigatoriamente tem que ser um número positivo, tá? Então, o módulo de 6 é 6. Já escrevi aqui. Então, vai ficar 6 sobre raiz de 5. Então, eu tenho 6 no numerador e o raiz de 5 no denominador. O que que acontece? Não é usual deixar a raiz no denominador. Então, o que que nós fazemos para eliminar a raiz quadrada? Multiplica-se por ela mesma. Então, eu tenho raiz de 5, eu vou multiplicar por raiz de 5, só que o que eu fizer embaixo, eu também tenho que fazer no número de cima, tá? Então, foi isso que eu fiz. Eu multipliquei por raiz de 5 embaixo e em cima. Então, ficou raiz de 5 vezes raiz de 5, raiz de 25. Raiz de 25 é 5, tá resolvido. 6 vezes raiz de 5 ficou 6 vezes raiz de 5, porque eu não sei quanto é raiz de 5. Não precisa de calculadora para resolver. E o que que você encontrou? Você encontrou que a distância do centro até a reta é 6 vezes raiz de 5 dividido por 5. E aí você tem que comparar com o raio. Se essa distância for igual ao raio, significa que a reta é tangente. Se essa distância for maior do que o raio, significa que essa reta ela é externa. E se essa distância for menor do que o raio, significa que ela vai ser tangente, vai ter dois pontinhos em comum. Como que eu vou saber? A raiz de 5, ó, é o seguinte, a raiz quadrada de 4 é 2. A raiz quadrada de 5, eu não sei. Aí vai o próximo, 9. Raiz de 9 é 3. Então, a raiz de 5 está entre 2 e 3. Então, se aproxima, por exemplo, ó, 6 vezes 2 vai dar 12. Dividido por 5 vai dar 2, alguma coisa. Não vai nem chegar no 3. Ou seja, o resultado que der aqui vai ser um número bem menor do que 4. Então, aí a gente chega à conclusão que essa reta R, ela é secante à circunferência. Tá vendo? Ó, eu nem precisei fazer conta aqui, você aproxima. Se você jogar para 2,5 aqui, ó, multiplica por 6 e divide por 5, você vai ver que vai dar um valor menor que 4. E aí, se esse valor é menor que 4, a minha reta é secante, né? Ela vai cortar a minha circunferência em 2 pontos. Tudo bem? Então, essa era a questão do exercício 48. Ficou claro ela? Quem estava com dúvida, que não entendeu, conseguiu entender? Ficou claro, você não entendi agora. Tá. É eu que tinha perguntado. Você ficou com dúvida na hora da raiz desse número aqui, Não, tipo, tentar na hora, entender? tipo, na hora que fosse. Que você falou que não pode deixar na raiz, né? Aí eu meio Isso. tinha esquecido um pouco como é que fazia. Aí foi mais nessa segunda parte. Então, tá bom. Então, vou para a próxima. Se tiver Já. dúvida, pergunta. Vamos para a próxima, então. Próximo exercício era o exercício 49. Ele tinha o A, o B e o C. Ele é bem comprido, esse 49, e surgiu dúvida na A e na C. Eu ainda falei, vou resolver tudo, mas a hora que eu falei, meu Deus, até eu digitar tudo isso, é melhor eu ir para o próximo. Aí eu resolvi a que ficou com mais dúvida, que foi a letra A e principalmente a letra C. Então, a letra A fala o seguinte: 49, em cada caso, obtenha, se existir, pode não existir, os pontos de intersecção entre a reta R e a circunferência. Porque ele fala assim, ó, obtenha se existir. Porque às vezes a reta ela pode ser externa. E nós vimos que quando a reta é externa, ela não tem nenhum ponto em comum. Então, por isso que ele coloca assim, ó, se existir. Então, é o seguinte, você tem a reta R, reta bem complicadinha, ó, coeficiente 3, 4, termo independente menos 35, são números grandes, né? Então, você tem a reta R, 3x mais 4y menos 35 igual a zero, e você tem a circunferência, x ao quadrado mais y ao quadrado menos 4x menos 2y menos 20 igual a zero. Para encontrar pontos em comum, o que nós fazemos? Então, lembra lá da equação do primeiro grau, nós resolvemos um sisteminha, né?
por soma ou por substituição. Agora, se você tentar somar essas duas equações, subtrair, vocês vão ver que não vai dar certo. Vai sobrar um x ao quadrado, um y ao quadrado, ou algum termo desse, vocês vão ficar sem saída. Então, o ideal é o quê? É vocês isolarem uma das incógnitas, ou x ou y. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou lá na minha reta R, então esquece um pouquinho a circunferência, vai lá na reta R, e eu vou isolar uma das minhas incógnitas. Então, você vai ver qual é a mais simples para isolar. Nenhuma das duas. Por quê? Uma está sendo multiplicada por 3 e a outra por 4. Quando é assim, eu sempre prefiro isolar o y, tá? Deixar tudo em função de x. Então, é isso que eu vou fazer, ó. O que que a gente tem? Eu quero isolar o y, não quero? Então, o 3x e o 35, ele tá para a minha esquerda, vou passar ele para a minha direita, ó. O 3x, ele tá somando, ele vem subtraindo. O 35 tá subtraindo, ele vem somando. Então, vai ficar assim, ó. 35 menos 3x. Então, 4y é igual a 35 menos 3x. Agora, o 4 está multiplicando, então ele vai passar dividindo. Então, eu consegui isolar o meu y. Então, vai ficar y é igual a 35 menos 3x dividido por 4. Ah, poderia ficar do outro jeito? Menos 3x mais 35? Poderia, não tem problema, tá? Então, o que que nós fizemos aqui? Nós isolamos o y. O que a gente vai fazer com esse y? Lá na circunferência, no lugar do y, você vai substituir o que você encontrou aqui na reta, tá? Então, vamos voltar lá para a circunferência, ó, escrevi a equação da circunferência aqui. E aí, o que que a gente vai fazer? Lá no y, onde tem y, você vai colocar 35 menos 3x, tudo isso dividido por 4, tá? Então, vai ficar x ao quadrado mais, ó, y ao quadrado. Então, vai ficar 35 menos 3x sobre 4, tudo isso ao quadrado. Menos 4x menos 2 vezes 35 menos 3x sobre 4, e aí menos 20, tudo isso igual a zero. Então, antes de começar a resolver tudo isso, vamos prestar atenção nesse valor que está ao quadrado, ó. Eu vou resolver ele separado. No próximo slide, ó, vou resolver ele separado. O que que é o número ao quadrado? É ele vezes ele mesmo. Então, a gente tem uma fração aqui para multiplicar. Primeira coisa, você vai olhar para o numerador. Olha para o número de cima, esquece o denominador. Você vai fazer a distributiva normal. Ó, 35 é o primeiro valor, então, eu vou fazer 35 vezes 35, 1.225. 35 vezes 3x, ó, 35 vezes 3, 105. 105 o quê? X. Aí, ó, o meu 35 tá positivo e esse 3x tá negativo. Então, vai ficar mais com menos, menos. Então, 35 não tem mais o que multiplicar. Eu vou pro próximo, menos 3x. Menos 3x vezes 35, mesma coisa, ó. Menos com mais vai dar menos. 3x vezes 35, 105x. E por fim, ó, menos 3x vezes menos 3x, menos com menos, mais. 3 vezes o 3, 9. E x vezes x, x ao quadrado. O que vocês vão fazer, ó? Divisão, passa a barra da fração. Não é uma multiplicação de fração? Multiplicação de fração, ó, 4 vezes 4, 16, tá? E agora, o que que nós vamos fazer aqui? Vamos organizar o que tem em comum, ó. Eu devo 105x e eu devo 105. Então, eu vou dever, ó, 210x. Então, ficou 9x ao quadrado, menos 210x, mais 1.225, tudo isso dividido por 16. Então, lá no lugar dessa expressão ao quadrado, eu vou substituir por essa que eu já resolvi, tá? Então, copiei novamente aqui a nossa equação, ó, a primeira equação. No lugar dessa expressão, copiei a resolução. Então, ficou x ao quadrado mais tudo isso daqui, menos 4x, aqui, ó, menos 2 vezes 35, isso daqui, ó, sobre 4. Então, o que que dá para... Ó, eu nem fiz passo a passo aqui, eu já cancelei, ó, não é uma multiplicação? Então, eu vou multiplicar, é como se aqui embaixo tivesse o 1,
numerador e denominador, como embaixo do 2 tivesse 1, e a hora que eu fosse multiplicar, eu teria que multiplicar o 2 pelo 35 e o 1 pelo 4. Só que, ó, como é uma multiplicação, 2 e 4 dá para simplificar. Se eu dividir em cima por 2 e embaixo por 2, isso daqui vai se tornar 2 e aqui é 1, né? Então, vai ficar menos 35 sobre 2. Mesma coisa aqui, ó. Dá para eu simplificar. Quando eu for multiplicar o menos 2 por menos 3x, vai ficar quanto? Vai ficar mais 6x por 4, vai dar para simplificar o 6 pelo 4. Então, eu já corto, tá? O 2 pelo 4. Vai ficar 2 aqui embaixo. Tudo bem? Então, igual a gente fazia na sala de aula normal, só simplifiquei, tá? Porque é uma multiplicação de fração. Então, quando eu multipliquei tudo isso, ficou menos 35 sobre 2, mais 3x sobre 2. Por que mais? Menos com menos vai dar mais, tá? Lembra disso. E aí, menos 20. Tudo isso igual a zero. Agora, é o seguinte, vocês têm uma fração gigante aqui para resolver. Então, ó, tem uma parte que está sobre 16, uma parte está sobre 2, e o restante, quando não tem nada, é 1. E aí, como que a gente resolve uma situação dessa? Você encontra o mínimo múltiplo comum. Então, que número que eu consiga dividir 16, 1 e 2 ao mesmo tempo, seja o mínimo, múltiplo e comum entre eles? Quando é assim, é sempre o maior, tá? Você sabe que 16 é par, o 2 é par, então 16 dá para dividir por 2. 16 também dá para dividir por 1, certo? Então, o MMC entre 1, 16 e 2 é o próprio 16. Aí você pensa o seguinte, então, para eu resolver uma expressão com fração, para eu poder somar ou subtrair, os denominadores têm que ser iguais. Então, aqui embaixo do x ao quadrado é 1. Para o 1 se tornar 16, o que que eu faço? Eu multiplico por 16. Só que o que eu faço embaixo, eu faço em cima, né? Então, vai ficar 16 vezes x ao quadrado? 16x ao quadrado. Esse eu não preciso, já está 16. Eu já copiei toda a expressão dele aqui, ó. E aqui? Aqui também é 1 embaixo. Para ficar 16, o que que eu faço? 16 vezes 1 é 16. Só que o que eu faço embaixo, eu também faço em cima. 4 vezes 16 vai dar 64. E aqui, 2 vezes que ainda é 16? 2 vezes o 8. Então, multiplico por 8 embaixo e por 8 em cima. Menos 35 vezes 8, menos 280. Novamente aqui também, ó, por 8. Então, aqui em cima, ó, 3 vezes 8 vai dar 24. E aqui, ó, como é 1, é o próprio 16. 16 vezes 1 é 16. 16 vezes 20, menos 320. Bom, quando aí ficar tudo igual, tudo embaixo de 16, a gente aplica a regrinha da fração. Mantém a base, mantém o denominador e resolve o que está em cima. Então, já fiz aqui, tá? Pulei essa parte, ó. Já coloquei tudo aqui em cima. E agora, o que que nós vamos fazer? Como você tem uma igualdade, ó, tudo isso daqui dividido por 16 é igual a zero. Como se você tivesse uma regra de 3, ó. Se você multiplicar em cruz, é como se aqui embaixo do zero também tivesse um 1. Todo número dividido por 1 é ele mesmo. Como se aqui embaixo do zero tivesse 1. A hora que você multiplica em cruz, tudo isso daqui vezes 1 é ele mesmo, ó, já escrevi. E 16 vezes 0 é 0, tá? Agora a gente vai começar a organizar, ó. Eu tenho 16 ao quadrado, mais 9 ao quadrado, 16 com 9 dá 25. Então, 25x ao quadrado. Agora eu vou pro que tem x, ó. Eu devo 210. O que mais que eu devo, ó? Eu devo 64. E eu pago 24x, eu vou ficar devendo ainda 250x. Agora a gente vai para os termos independentes, ó. Eu tenho 1.225, eu devo 280 e eu devo 320, eu tenho um saldo positivo ainda de 625, tá? Então, se eu pegar isso e pagar o que eu devo, ainda me sobra 625. Então, como ficou a nossa conta? 25x ao quadrado, menos 250x,
mais 625 igual a zero. Exercício trabalhoso, porque tem fração. E ainda dá para a gente simplificar tudo isso daqui. Por quê? Se você simplificar por 25, ó, 250 dá para dividir por 25 e 625 também. A gente consegue ainda simplificar essa expressão, ó. Se a gente pegar isso daqui e dividir tudo por 25, vai ficar, ó, 25 por 25 vai dar 1. Vai ficar 1x ao quadrado. 250 dividido por 25 vai dar 10. E 625 por 25 dá 25. Então, são equações equivalentes, tá? Tanto faz eu resolver essa, quanto essa, vai dar o mesmo resultado. Tudo bem? Então, ó, x ao quadrado menos 10x mais 25 igual a zero. Eu quero encontrar o valor do x e depois eu quero encontrar o valor do y, que vai ser os pontos em comum que a minha reta vai ter com a minha circunferência. Então, essa equação é uma equação do segundo grau. Para resolver uma equação do segundo grau, o que eu vou utilizar? Eu vou utilizar a fórmula de Bhaskara. Lembrando que eu divido ela em duas partes, né? Nós encontramos o delta e depois nós encontramos o x1 e o x2. Então, para calcular o delta, tem que saber quem é o A vale 1, quem é o B vale menos 10, e quem é o C, o termo independente, o C vale 25. Então, vai ficar b ao quadrado, menos 10 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 25. Menos 10 ao quadrado, menos 10 vezes menos 10 vai dar 100. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 25 vai dar 100. E 100 menos 100 deu zero. Nosso delta deu zero. O que significa? Nós vamos ter uma raiz única, uma raiz dupla, a gente fala em matemática, né? Então, agora, ó, eu vou encontrar a minha segunda parte. O meu x vai ser menos o b, mais ou menos raiz do delta, isso aqui é tudo delta, dividido por 2 vezes o a. O b vale menos 10, por isso que eu coloquei entre parênteses, ó, para não misturar com o sinal da forma. Então, vai ficar menos 10, mais ou menos a raiz do delta. Quanto que deu essa expressão aqui do delta? Deu zero, então raiz de zero. Vai ficar menos com menos, vai dar mais 10, mais ou menos, raiz quadrada de zero é zero. 2 vezes o 1 é 2. Então, vai ficar 10 mais 0 dividido por 2, vai dar 5. E 10 menos 0 dividido por 2 também dá 5. Então, quando acontece isso, que o delta é zero, nós temos uma única raiz, tá? O x igual a 5. Então, o que nós encontramos? Uma coordenada do ponto de interseção. O que é isso? Nós encontramos que o x vale 5. Agora, nós precisamos calcular o quê? O valor do y. Então, lá no comecinho, o que vocês fizeram? Lá na reta, nós não isolamos o y? O y é isso daqui, é 35 menos 3 vezes o x dividido por 4. Eu encontrei que o x vale 5. Então, no lugar do x, eu vou colocar o 5. Bem complicadinho, mas dá para fazer, tá? Ó. Então, lá no lugar do x, eu vou colocar o 5. Então, vai ficar 35 menos, aqui, 35 menos 3 vezes o 5 dividido por 4. 3 vezes 5 dá 15. 35 menos 15 dá 20. E 20 dividido por 4 também dá 5. O que significa? Quando o x for 5, o y também vai ser 5. E 5 no 5 é o ponto de interseção, o único ponto é uma reta tangente, certo? A circunferência. Então, aqui, ó, eu fiz um desenho para vocês entenderem melhor. Olha aqui para minha esquerda. Então, eu descobri o centro da nossa circunferência, o centro, o x vale 2 e o y vale 1. Então, fui lá, encontrei a equação reduzida à parte, só para fazer o desenho, tá? Encontrei o centro da nossa circunferência, o centro é 1, o raio dela vale 5, tá? Então, eu fiz, ó, o centro e o raio. Então, o raio vale 5. Essa daqui é a equação reduzida, joguei para reduzida. E aí, eu escrevi aqui, ó, a equação da reta, 3x mais 4y menos 35 igual a zero. E realmente, ó, elas se intersectam no ponto B. Onde é o ponto B, ó? 5, tá bem aqui no meio, entre o 4 e o 6, no 5, tá? Então, esse é o ponto de interseção. Quando o x for 5, o y vale 5. Então, vamos
voltar e eu vou resumir o que eu fiz, ó. Eu quero encontrar o ponto em comum. Não está perguntando se ela é secante, se ela é tangente ou se ela é externa. Está perguntando o ponto, se existir, que tem de interseção entre a reta e a circunferência. Então, o primeiro passo é isolar uma das incógnitas da reta. Isolei o y. O segundo passo é você pegar o que você isolou, substituir na equação da circunferência. Quando você substituir, o que vai surgir? Ó, aqui no finalzinho, vai surgir uma impressão só em função de uma incógnita. E aí, nós vamos resolver essa equação, tá? Então, quando nós resolvemos essa equação, nós encontramos o valor de uma incógnita. Só que um ponto, você precisa de duas incógnitas. Se você encontrou o x, depois você vai ter que ir lá e substituir na outra equação para encontrar o y, tá? Então, foi isso que eu fiz. Ai, mas é muito difícil. Não é que é difícil. Ela foi demorada por quê? Por causa dessa reta aqui. Tá vendo essa reta? Ela tem coeficiente 3 e 4. Quando eu for isolar tanto x quanto y, vai me resultar numa divisão. Tudo bem? E aí é ruim trabalhar com divisão. Fica números muito grandes, tá? E aí tem que fazer MMC, tudo isso. Então, por isso que ficou um pouquinho complexo. Mas os passos não são difíceis. Tudo bem? Pode abrir o microfone e perguntar. Sobre essa que vocês ficaram com dúvida na resolução, tudo bem? Com a imagem ficou assim, nítido? Ver que realmente elas se cruzam em um único ponto? Deu para entender por que ela é tangente? Pode abrir o microfone, perguntar, tirar alguma dúvida. Deu para entender sim, professora. Hum? Deu para entender sim. Deu? Você fez E desse fica muito jeito? melhor no gráfico. Eu fiz por MMC. Só acho que foi a única coisa que mudei foi isso. Tipo assim, Você eu fui chegou fazer nessa MMC, expressão grande aqui? cheguei, Ave Maria. É, Eu não gosto de nada desse jeito, assim, no caderno. Me dá uma agonia ver tanto espaço para uma questão só. fica tudo mais fácil na hora que olha o desenho O aqui, né? gráfico. Às vezes, se tivesse É, desenhado primeiro, seria mais fácil. Mas não, tem que fazer mesmo, não tem jeito não. No vestibular, às vezes, você não vai ter tanto tempo de desenhar, né? a 49 mais difícil era essa, C mesmo. A C, assim, é Ah, de difícil de ser, né? pensar, mas depois. Então, a A tá resolvida, tá? Eu vou disponibilizar a aula, depois dá para vocês assistirem novamente, e eu vou disponibilizar o slide, tá? Então, a A é essa. Então, nós utilizamos 1, 2, 3, 4, 5, 5 slides, tranquilo. Vamos para a próxima. Próxima era a letra C. Eu acho que a letra C surgiu muita dúvida mesmo, não em relação à circunferência, em relação a essa reta, né? Ó, você tem R e você tem um sistema aqui na reta. X é igual a 1 mais T, Y é igual a 1 menos T. Então, nós temos aqui três incógnitas. Nós temos o X, o T e o Y. E aí, o que você faz? A hora que você vê aqui, ó, você deve um T, você tem um T e você deve um, gente, soma na hora. Por quê? A hora que eu junto isso daqui, a hora que eu vou juntar essas duas equações, o que acontece? Se você tem um e você deve um, zera. Isso daqui some. Então, foi isso que eu fiz. Ó, primeira coisa, eu não tenho que isolar uma incógnita, o x ou o y. Só que é o seguinte, eu tenho três incógnitas, então com certeza eu tenho que eliminar uma. E é óbvio, ó, só de olhar aqui, você vê que você, se somar, você consegue eliminar o t, certo? Então, é isso que eu fiz, ó, eu somei as equações. Então, desse lado aqui, ó, ficou x mais y igual 1 mais 1, 2. Então, de novo, ó, eu somei x mais y, não sei, o valor fica assim, igual, tá aqui, ó, 1 mais 1, 2, t menos t, 0. Eu tenho 1, eu devo 1, zerou. E o que você tem agora? Ó? X mais y é igual a 2, pronto. Isola o x ou o y, escolhi isolar o y. Então, se eu escolhi isolar o y, desse lado só tem que ficar o y. O x está somando, ele vai para o outro lado subtraindo. Pronto, ó, consegui isolar. Y é igual 2 menos o x.
vai ser ainda mais simples do que a anterior, tá? Então, o problema era só você lidar com esse sisteminha aqui, tá? Então, tem que eliminar o T. 3 incógnitas não dá certo, tudo bem? Então, ó, primeiro passo, eliminei o T, isolei o Y, agora eu vou lá na circunferência. No lugar do Y, onde tiver Y, o que que eu vou colocar? Eu vou colocar 2 menos x. Vai ficar, ó, a circunferência é igual x ao quadrado mais 2 menos x ao quadrado menos o 8 vezes o x menos, ó, 6y, não é? Então, 6 vezes 1 menos... Opa, não é 1 não, aqui é 2, ó, erro de digitação. Já vou corrigir para eu não esquecer, só um minutinho. Deixa eu voltar aqui e compartilhar novamente. Pronto, acho que voltou, todo mundo está enxergando, né? Tá? Sim. Aqui, ó, do que colocar o 2, eu tinha colocado o número 1. E aí a gente continua, ó, menos 6 vezes 2 menos x mais 24. Então, se eu errei aqui, provavelmente devo ter errado no próximo slide, mas eu corrijo também. Então, o que que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou resolver esse termo separadamente, 2 menos x ao quadrado, tá? Então, eu vou resolver. O que que é o número ao quadrado mesmo? É ele vezes ele mesmo. Então, eu vou começar a fazer a distributiva. 2 vezes o 2, 4. 2 vezes menos x, menos 2x. Então, agora eu vou começar a multiplicar o próximo. Menos x vezes 2, menos 2x. E menos x vezes menos x, menos com menos vai dar mais. X vezes x, x ao quadrado, tá? E agora a gente organiza. Vai ficar x ao quadrado. Eu devo 2x, eu devo 2x, eu devo 4, mais 4. Então, no lugar dessa expressão, no próximo slide, eu vou substituir por essa daqui que nós já desenvolvemos. Aí, aqui, ó, que eu já tinha arrumado, tá? Então, vamos lá. Então, essa daqui era a nossa equação anterior. No lugar dessa expressão, eu vou colocar a nova expressão que nós desenvolvemos. E continuar resolvendo. Menos 8, menos 6 vezes 2, menos 12. Menos 6 vezes menos x, mais 6x, ó, menos com menos dá mais. Mais 24, tudo isso igual a zero. Agora a gente começa a organizar tudo que tem x ao quadrado, tudo que tem x e tudo que é termo independente. 1x ao quadrado mais 1x ao quadrado, 2x ao quadrado. Eu devo 4x, eu devo 8x, eu vou dever 12x. Eu pago 6x, continuo devendo 6, tá? Agora, os termos independentes, ó. Eu tenho 4, eu devo 12 e eu tenho 24. Então, olha só, se eu tenho 24, eu devo 12, eu vou ficar com 12, né? 12 é metade de 24. Então, 24, paguei 12, fico com 12, mais 4, vou ficar com 16. Então, nós chegamos nessa equação, 2 vezes x ao quadrado, menos 6x, mais 16 igual a zero. Então, observe que a letra C ela é bem mais fácil que a letra A. Por quê? Porque não tem fração. Tá vendo? Quando é muito mais fácil, ó, deixa eu voltar aqui, ó. Quando as incógnitas não têm coeficientes maiores que 1, fica muito mais fácil de resolver. Então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos encontrar o x, que é a solução para essa equação. Opa, para essa equação. Mas olhando aqui, ó, eu tenho 2, eu tenho 6, eu tenho 16. Dá para simplificar por 2, porque os três são pares, ó. Então, é isso que eu vou fazer. Quer dizer, não fiz, né? Mas dá para ter feito, ó. Podia até ter diminuído aqui os números, ó. Dava para ter dividido por 2, ia ficar x ao quadrado menos 3x mais 8, tá? Mas não tem problema, sempre dá o mesmo resultado, tá joia? Então, eu vou encontrar o delta e depois eu vou encontrar o x1 e o x2, se existir, é claro. Então, primeira coisa, para calcular o delta, quem é o A, quem é o B e quem é o C. Então, aqui, ó, o A é 2, o B é menos 16 e o B é menos 6 e o C é 16. Vai ficar B ao quadrado, menos 6 ao quadrado, menos 6 vezes menos 6, 36. Menos 4 vezes o 2, 4 vezes o 2 vai dar 8.
vezes 16, 128. Olha só como vai ficar esse delta. Eu tenho 36, eu devo 128, eu devo mais do que eu tenho, então eu vou continuar devendo, ó, mesmo que eu pague o 36, 92. E aí o meu delta deu negativo. Se eu continuasse a fazer, encontrar o x1 e o x2, a hora que eu pegasse esse menos 92 e colocasse aqui na raiz, não existe raiz real, não existe raiz quadrada de número real negativa. Isso não existe dentro dos números reais, tá? Então, por isso, quando o delta der negativo, não tem solução essa equação. Então, quando não tem solução, delta negativo, o que que significa? Ó, não possui raízes reais, ou seja, não possui pontos em comum. O que que significa? Que essa reta R aqui, com essa circunferência, ela é externa, ela não possui pontos em comum, tá? Delta deu negativo, nem adianta continuar. A gente volta lá naquela tabelinha, ela tá bem para trás. Vendo? Ó, quando o delta é um número menor que zero, ó, não vai ter solução, tá? Então, essa reta vai ser externa, igual esse exemplo aqui. Né? O delta deu menos 8, a reta ela é externa. Então, tá resolvida a letra C da 49, a letra C. Então, parecia ser difícil, não era, só saber lidar com esse comecinho aqui, tá? Turma, até aqui tudo bem? Alguém quer fazer alguma pergunta? Tudo certo, professora. Então, eu vou continuar. Na aula passada ficou combinado, eu expliquei um pouquinho sobre posição relativa de duas circunferências, eu corrigi os slides e mandei novamente para vocês. Eu esqueci quando ela é interna e não tangente, depois eu vou falar um pouquinho sobre isso, mas ficou combinado da gente resolver alguns exercícios da página 86, tá? Lá no 86 tem a 69, 70, 71 e 72. Então, para a aula de hoje, eu resolvi a 79, e aí as demais eu vou resolver na aula de segunda-feira, que é uma aula. E na aula de terça, falar um pouquinho sobre as cônicas, elipse, hipérboles, tá? Então, só vamos revisar as possibilidades das circunferências, as comparações. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Eu tenho a minha circunferência em verde e a minha em azul. Então, a minha circunferência em verde, eu vou chamar ela de C2, a minha azul de C1. Circunferência 2 e circunferência 1. Bom, em contrapartida, eu vou ter o raio 2 e o raio 1. Essa situação aqui, ó, as minhas circunferências se encontram em um único ponto em comum. Nós dizemos que elas são tangentes. Só que essa menorzinha aqui, ó, ela está para o lado de fora, então nós dizemos que elas são tangentes externas. Então, se você pegar o raio da primeira, aqui em azul, né? Mais o raio da segunda, vai dar exatamente a distância, esse daqui em vermelhinho, entre os centros, tá? Aqui também eu tinha colocado algo de errado, eu já arrumei. Então, tá toda a explicação. Tudo bem? Então, essa distância em vermelho é a mesma coisa que a soma dos raios. Aqui eu posso ter ela também tangente, só que para o lado de dentro, ó, interna. Então, eu tenho o ponto de tangência, que é o ponto em comum. Se você pegar o raio da segunda, é tudo isso daqui. Então, ela atravessa a primeira inteirinha. E aqui, ó, tem a distância entre os centros. Dá para observar, é bem nítido, que essa distância, ela vai ser o quê? Ela vai ser igualmente, se você pegar esse raio e tirar esse raio. Ó, de novo, ó. Pensa todo esse raio pontilhado, esse R2, e você tira esse R1. O que vai te sobrar? Esse pedaço em vermelho. Então, essa distância dos centros é a mesma coisa, ó, que o raio da circunferência maior, aí, o R2, menos o R1, tá? Só olhar aqui é bem nítido. Você pega o R2 menos o R1, vai sobrar essa parte em vermelho. É a distância entre os centros. Então, veja bem que eu estou falando sobre distância, então tem que lembrar daquela fórmula da distância entre dois pontos, porque aqui nós trabalhamos a distância entre dois centros, e os centros são pontos. Essa daqui que eu não tinha colocado, ó, quando ela é interna e ela não é tangente.
Aí observa o seguinte, ó, quando você tinha esse aqui anterior, a diferença dos dois raios é exatamente a distância do centro, certo? Essa daqui, opa, essa daqui já não, ó. Observa, o R2, ele pega do centro e vai atravessar toda a circunferência menor e vai chegar aqui na borda. Ele vai parar aqui, ó. Se você pegar ele menos esse pedacinho do R1 aqui, ó, menos o R1, o que que vai me sobrar? Vai me sobrar esse vão, tá vendo? Entre a circunferência 2 e a circunferência 1, e vai me sobrar essa distância. Então, o que que significa? Que se eu fazer a subtração, a diferença do raio 2 menos o R1, a diferença entre os raios, essa diferença ainda vai ser maior do que a distância, porque, ó, vai me sobrar ainda essa distância inteirona aqui, toda essa parte vermelha e esse pedacinho aqui, tá? Então, o R2 menos o R1, ele é maior que a distância. Diferente de quando ela é totalmente externa, ó, toda para fora aqui a circunferência 1. Então, se você pegar a distância entre os centros aqui, ó, aqui é o R2, vai até aqui na borda. Aqui é o R1, vai aqui, até aqui nessa borda. Se você somar os dois, é muito menor que a distância. A distância, ela vai exceder esse pedaço aqui, ó. Tá? A distância entre as circunferências, ó. Então, ela é maior que a soma dos raios. Temos a secante é aquela que elas vão se encontrar em dois pontos, elas se interceptam, né? Então, eu tenho dois pontos de interseção quando as circunferências são secantes. E nós observamos dois itens, ó. Se você pegar aqui, ó, o raio 2, ele vem até a bordinha vermelha. E você tirar o raio 1, então você vai pegar tudo isso daqui e vai tirar esse pedacinho, vocês vão observar que a distância vai ser muito maior. O contrário que vai acontecer com a soma, ó, se você pegar o raio 2, que é todo esse tamanho, mais o raio 1, que vem aqui, ó, até dentro da circunferência 2, vai exceder a minha distância. Então, a gente fala que a distância dos centros, ela é maior que a diferença dos raios, porém, ela é menor que a soma dos raios. Por fim, quando elas possuem o mesmo centro, né? Então, com o mesmo centro, concêntricas. E aí, quando uma circunferência é concêntrica, a outra, não faz sentido você calcular a distância entre os centros, porque a distância é nula. Os centros, eles se coincidem, certo? Então, ó, a distância, ela é nula. Então, da aula passada, nós relembramos um pouquinho sobre distância entre dois pontos. Nós resolvemos alguns exemplos para calcular a distância. Nós relembramos um pouquinho do comprimento da circunferência, né? E foi até aqui que nós fizemos. E aqui já vai começar o exercício da página 86, que ficou combinado a gente começar hoje, no caso, né? Então, eu fiz o 69. Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? O que ele fala, o 69? Obtenha os pontos de interseção. Então, não está me perguntando se a minha circunferência ela é aqueles 6 itens, se ela é interna e tangente, se ela é apenas tangente, se ela é externa, se ela é concêntrica. Eu quero saber se existe pontos, né? Que não está colocado se existe. Então, eu tenho duas circunferências. A primeira, que bom que ela é bem simples, ó. Tem o centro na origem, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 100. Então, o raio vale 10. Só de olhar já dá para saber. Centro 0, 0 e o raio vale 10, ó. Equação reduzida. Agora, essa daqui é a equação geral, ó. Circunferência 2, x ao quadrado mais y ao quadrado menos 12x menos 12y mais 68 igual a 0. E aí, o seguinte, quando nós queremos encontrar pontos de interseção, são pontos em comum, ou seja, quais pontos em comum? A minha primeira circunferência, minha lambda 1, tem em comum com a minha segunda circunferência. Quando a gente fala em pontos em comuns, interseção,
Solução do sistema, nós estamos falando em o quê? Em resolver um sistema, nesse caso não é linear, né? Porque a gente tem um número ao quadrado. Como que a gente resolve um sistema? Por soma, subtração ou por substituição, tá? Aqui, o que que eu vou fazer? O que me interessa é eliminar esse x ao quadrado e esse y ao quadrado aqui, ó. Então, o que que eu vou fazer para eliminar eles? Eu só quero que fique em função do x e do y, depois fica mais fácil. Então, eu vou pegar essa circunferência aqui, a equação geral da circunferência 2, e vou subtrair da primeira. Então, olha só, eu vou pegar a circunferência 2 menos a circunferência 1. Foi o que eu fiz, ó. 2 aqui, menos circunferência 1. E aí, como que vai ficar isso, ó? X ao quadrado menos x ao quadrado, zerou. É isso que eu queria, zerou. Y ao quadrado menos y ao quadrado, também zerou. Aí vai ficar menos 12x, nada, menos 12y, mais 68, e desse lado, ó, 0 menos 100, dá menos 100. Então, chegou no que eu queria, ó, eu consegui eliminar esses quadrados aqui, o x e o y ao quadrado. Então, o que que eu tenho? Menos 12x, menos 12y, mais 68, igual a menos 100. O que que eu vou fazer? Eu vou isolar ou x ou y, para eu poder calcular um ou outro, tá? Então, ó, sempre você escolhe aquele coeficiente que ele é menor. Nesse caso não tem como, porque eu tenho 12 em ambos, né? Menos 12. Então, eu sempre vou escolher isolar o y. Então, desse lado eu só quero que fique o y. Então, o menos 12x está subtraindo, ele vai para o outro lado, ele vai somando. O 68 ele está somando, ele vai subtraindo, ó. Então, eu tenho menos 12y igual a menos 100, menos 68 mais 12x. E aí eu vou pegar esse menos 100 com esse menos 68. Ó, eu devo 100 e eu devo 68, eu vou dever 168. E aí o meu intuito não é isolar o y, o menos 12 está multiplicando, então ele vai passar dividindo. Então vai ficar 12x dividido por menos 12, aí menos 168 dividido por menos 12, tá? Tanto faz esse menos estiver aqui ou embaixo, tanto faz. Só toma cuidado aqui com parênteses, né? Porque esse número já é negativo. Então, 12x dividido por 12, ó, 12 por 12, 12 dividido por menos 12 vai dar menos 1, então vai ficar menos x. Menos com menos vai dar mais. 168 dividido por 12 vai dar 14, então aqui, ó, muito mais tranquilo. Y igual menos x mais 14. O que que eu vou fazer? Eu vou lá, ó, vou voltar, eu vou pegar a minha circunferência mais simples possível. Então, olha as duas, ver qual que é a mais simples. E você não encontrou que o y, ele é... Opa, passei. Você não encontrou que o y é menos x mais 14? Então, você vai lá naquela primeira circunferência e substitui esse valor. Pode ser na segunda? Pode, só que vai ser mais longo o processo. Então, vai na mais simples, ó. Peguei a mais simples, que é a primeira. Eu sei que o y é menos x mais 14. Eu vou substituir lá. Então, onde tem y, eu vou colocar essa expressão. Então, vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, menos x mais 14 ao quadrado. Isso é igual a 100. Então, eu vou resolver essa expressão aqui no meu cantinho direito, ó. Menos x mais 14 ao quadrado é igual. Então, vai ficar menos x mais 14 vezes menos x mais 14. Então, todo número ao quadrado é ele vezes ele mesmo. Então, ó, menos x vezes menos x, menos com menos vai dar mais, x vezes x, x ao quadrado. Menos x vezes 14, menos 14x. Então, não tem mais nada para multiplicar, eu vou para o próximo. 14 vezes menos x, menos 14x. E 14 vezes 14, 196. Agora, eu vou organizar o que nós temos em comum. Eu devo 14, eu devo 14, eu vou dever 28. Então, essa expressão é a mesma coisa que eu escrever x ao quadrado, menos 28x, mais 196. Então, lá no lugar dessa expressão, eu vou substituir o que nós desenvolvemos aqui, ó.
Então, no lugar dessa expressão, eu copiei o que nós encontramos aqui. Então, vai ficar, vou juntar o que tem em comum novamente, ó, x mais x ao quadrado, vai dar 2x ao quadrado, menos 28x mais 196 igual a 100. E aí, ó, vou trazer esse 100 para a minha esquerda, porque vai ficar uma equação do segundo grau e dá para utilizar a Bhaskara para resolver, ó. Então, foi o que eu fiz. Eu juntei aqui o que tem em comum, e o 100 está somando, ele vem para esse lado, ele vem subtraindo. Então, 196 menos 100 vai ficar 96. E aí ficou 2x ao quadrado menos 28x mais 96 igual a zero. Então, número par, número par, número par. Dá para simplificar por 2. Simplificando. Essa expressão inteira por 2 vai ficar 2 dividido por 2 é 1, 1x ao quadrado. Menos 28 dividido por 2, metade, vai dar menos 14. Também aqui, ó, metade de 96. 96 dividido por 2, 48. Então, eu vou encontrar o x dessa expressão. Aqui, ó. Então, novamente, para calcular o valor do delta, que é o primeiro passo, eu preciso saber quem é o A, quem é o B e quem é o C. Tá aqui no cantinho já, ó. Então, vai ficar B ao quadrado menos 14 ao quadrado vai dar 196 positivo, menos com menos vai dar mais, menos 4 vezes o 1, que é o A, vezes o C, que é o 48. 4 vezes 1, 4, 4 vezes 48, 192. 196 menos 192, 4. Tá? Então, delta deu 4. Então, delta deu um número positivo, significa que nós vamos ter aí duas soluções. Então, continuando, segunda parte, x é igual a menos b, mais ou menos a raiz do que nós encontramos, do delta, dividido por 2 vezes o a. O b vale menos 14, ó, entre parênteses, porque tem o negativo da fórmula, mais ou menos a raiz do delta, que é 4, dividido por 2 vezes o 1, que é o a. Então, vai ficar menos com menos, 14 positivo. Raiz de 4, 2. Então, 14 mais ou menos 2, dividido por 2. Uma conta eu vou somar o 2 e a outra eu vou subtrair. Então, vai ficar 14 mais 2, 16. Dividido por 2, 8. 14 menos 2, 12. Dividido por 2, 6. Então, um x deu 8 e o outro deu 6. Então, eu vou ter que substituir quando x for 8 na equação, para encontrar o y, e quando ele for 6. Então, é isso que eu vou fazer. Bem compridinha essa também, hein? Então, novamente, eu vou escolher a minha menor equação da circunferência, a mais simples possível. E aí, ó, quando o x for 8, quanto que vai valer o y? Então, no lugar do x, eu vou colocar o 8. Vai ficar 8 ao quadrado mais y ao quadrado igual a 100. 8 ao quadrado é 64. Vai ficar 64 mais y ao quadrado igual a 100. Então, o 64 está somando, ele vai para esse lado, ele vai subtraindo. Então, vai ficar 100 menos 64, 36. Que número ao quadrado dá 36? 6. Pronto. Encontramos. O y vale 6. O primeiro ponto já está aqui, ó. Quando x for 8, o y vai ser 6. Certo? Primeiro ponto de interseção está feito. Vamos para o próximo. Lembrando que elas são secantes, né? Ó, nosso delta deu um valor positivo. Então, essas circunferências são secantes. O outro ponto, quando x for 6. Então, novamente, vou pegar a minha circunferência mais simples possível. No lugar do x, eu vou colocar o 6. Então, vai ficar 6 ao quadrado mais y ao quadrado igual a 100. 6 vezes 6 dá 36. Então, 36 está somando, ele vai para o outro lado subtraindo. 100 menos 36 vai dar 64. Que número vezes ele mesmo dá 64? 8 vezes 8. Então, meu y vale 8, ó. Ou seja, quando o meu x for 6, meu y vale 8. Então, quais são os pontos em comum? Eu fiz até o desenho. Então, eu tenho a minha lambda 1, a minha circunferência 1, essa maior zona, ó. Então, aqui eu encontrei o centro dela, ó, 0 no 0, x vale 0, y vale 0. O raio é 10, tá? Então, ela tá aqui bem grandona. Aí, o que eu encontrei? A parte, eu fui encontrar o centro e o raio dessa circunferência 2. Ó, o centro é 6 no 6.
E o raio dela, se eu não me engano, era 2. É 2, ó, pelo pontinho aqui é 2 mesmo, tá? E aí, realmente, ó, elas vão se encontrar em dois pontinhos aqui, ó, né? Quando o x for 8, ó, acompanha aqui com a seta, quando o x for 8, aqui no ponto C, ó, meu y vale 6. Agora, quando o x for 6, o meu y vale 8, ó. Então, o ponto D e o ponto C eram os pontos que era a pergunta, né? 6 no 8 e 8 no 6. Então, eu fiz o desenho aqui para mostrar que realmente acontece, tá? Aí aqui eu deixei a número 70, deixei ela escrita. Eu espero que vocês tentem resolver, além das 70, as demais da página, que na próxima aula eu vou resolver elas. Então, deixa eu só explicar essa daqui, como que vocês vão fazer, ó. 70, dadas as circunferências, primeira e a segunda, determine os seus pontos de interseção. Então, primeira coisa, ó, pega essa segunda, que ela é maior zona, subtrai a primeira, para você fazer o quê? Eliminar o x ao quadrado e y ao quadrado. Aí vocês vão chegar naquela equaçãozinha do x e do y. Então, quando vocês chegarem nela, vocês têm que isolar o x ou o y, vamos fazer todo esse processo, tá? Então, primeira coisa, pega a segunda menos a primeira. Igual nós fizemos aqui, ó. Então, eu vou voltar, vou resumir o que eu fiz, depois vocês podem perguntar, ó. Então, quando a gente fala de interseção, ponto em comum, você resolve sistema. Então, eu escolhi o seguinte, resolver por subtração, dá para vocês fazer por substituição, mas eu acho muito mais longo, tá? Você isolar aqui o y ao quadrado, no lugar do y ao quadrado, você colocar o que encontrou, dá para fazer isso também, mas eu acho melhor fazer por esse método, tá bom? Então, o que nós fizemos aqui? Nós pegamos a circunferência 2 menos a circunferência 1, e aí, quando nós fizemos isso, nós eliminamos os quadrados, o x e o y ao quadrado. E aí, nós chegamos que o y é igual a menos x mais 14, eu isolei esse y. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha circunferência de equação menor e vou substituir esse y nela. E aí, o que eu vou chegar? Eu vou chegar numa outra equação do segundo grau. No caso aqui, como eu isolei o y, eu cheguei em função de x. E aí eu vou resolver ela. Vou resolver ela pela fórmula de Bhaskara. E aí é o seguinte, se você tiver um delta positivo, você vai ter duas soluções. Se você tiver um delta nulo, um delta zero, você vai ter uma única solução. Se você tiver um delta negativo, você não vai ter solução, parou por aí, elas são externas, não tem ponto em comum. Nesse caso aqui, ó, ele é maior que zero, então nós vamos ter duas soluções. Quando a gente resolveu, nós encontramos que o x pode ser 8 e o x também pode ser 6. E aí você tem que fazer uma conta separada para o 8 e para o 6. Então foi o que eu fiz aqui, ó. Quando o x for 8, nós encontramos que o y vale 6. E quando o x for 6, nós encontramos que o y vale 8. E aí, fazendo o desenho, ó, fica nítido os dois pontos em comum que ambas as circunferências possuem. Ufa! Então, essa foi o exercício 69. O que vocês acharam dele? Pode abrir o microfone que agora é a vez de vocês. Eu não aguento mais falar. Uma obra de arte, professora. Minha Nossa Senhora, Ayrton. É bonito, fica bonito, né? Olha só. É tão prazeroso ver o resultado final. Graças a Deus. Não, eu gosto do Eu também desenho, gosto de sabe? ficar Eu gosto de vendo, fazer o assim. desenho. Que vê que realmente, né, ó, acontece mesmo, e é certinho, exatamente no ponto. Mas assim, vamos lá. Eu não acho, assim, em minha opinião, né, mas cada um tem a sua opinião. Não é um exercício difícil. E a complexidade dele é no desenvolvimento, porque se você errar um sinal, se você errar qualquer coisa, você vai errar ele inteiro, tá? Então, é basicamente resolver um sistema, certo? Resolver sistema é o método da soma, subtração, substituição, tá? Mas é bem legal, porém é trabalhoso. No caderno é bem mais rapidinho do que ficar digitando no slide, né? Mas aqui tá passo a passo. Vou disponibilizar o Se pudesse slide levar para um passo, vocês. Oi?
Professora, se pudesse levar. É que não pode levar compasso no vestibular, né? Ou tem algum vestibular Olha, eu que nunca permite? vi, eu só vi régua e régua transparente. Não, porque se for parar pra pensar, se você pudesse desenhar, às vezes até mais rápido seria se você desenhasse o gráfico rapidinho, descobrisse a equação geral e fizesse o raio e o centro. O centro com Sim, depois o também. raio. Mas o que que vocês acharam assim? Dá para É que é fazer a comprido, né? 70? A 70 é parecida. Só que a 70 é um pouco mais chata, porque a nossa primeira, os centros eram zero, né? Aqui, ó, o Y do centro vai ser zero. O X não, tá vendo? Mas também, assim, não é coisa de outro mundo, não. Ela é um pouquinho mais comprida, porque ela tem o menos 2x e o menos 3. Mas ainda é menor que essa daqui geralzona. Tá? Então, vocês pegam a segunda menos a primeira, quando for tentar fazer a 70. Mas com relação aqui, vocês querem que eu volte em alguma coisa que não entendeu? Que é uma obra de arte, hein? Até bonito mesmo, como diz o Ailton. Deu para entender? Mas tá tudo certo, professor. Deu pra entender. Mais alguém? Então vamos lá, tarefa. Vocês vão terminar de fazer essa página em 86. Na segunda-feira eu vou fazer a 70, 71 e 72. Talvez a 71, como ela tem A, B, C e D, eu não faça todas. Então, possivelmente, as últimas sempre são as mais difíceis, né? Então, por exemplo, eu vou fazer a A e a C ou a B e a D, tá? Porque normalmente as últimas são as mais, assim, complicadinhas. Então, eu vou escolher aí duas da 71 e fazer, mas a 70 e a 72 eu vou fazer ela assim, tá bom? Então, tarefa para a semana que vem, faça uma página 86, tá? Porque na terça-feira eu quero explicar sobre as cônicas, tudo bem? Tem turma alguma Tudo. Esse pergunta? feriado atrapalhou, né? Nossa, ontem eu até esqueci que era 7 de setembro. Eu também, professor. Eu lembrei no domingo à noite, que aí falaram, ai, não precisa acordar cedo. Tá, então tá, é verdade. Aí eu nem agendei a aula. A gente comemora o dia da independência, mas faz o que esse dia? Exatamente. Exatamente.